Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos continuar estudando sobre história em quadrinhos, que são histórias que são contadas em quadrinhos. História em quadrinhos é um gênero textual e a principal finalidade deste gênero textual é divertir o leitor. Você sabe quais são as características de uma história em quadrinhos? Existem algumas características das histórias em quadrinhos. Vamos conhecer então? Para isso eu vou mostrar a vocês este gibi. Este gibi, ele tem a capa da Turma da Mônica, o maior gibi do mundo. E nós vamos conhecer, a partir desse gibi, as características das histórias em quadrinhos. As características de histórias em quadrinhos. Aqui nós temos uma história. Aqui ela tem o começo, o meio e o fim. Então, nas histórias em quadrinhos, nós encontramos o título da história: Um Menino sobre Rodas. Aqui ao lado nós encontramos a legenda, Mônica e Magali. Vamos observar o primeiro quadro? Essa história, esta narrativa, ela é contada em quadrinhos. Então vamos observar aqui no primeiro. O que a Mônica está fazendo? Mônica está brincando. Estão observando? Muito bem. Ela também está falando alguma coisa. E aqui ao lado, quem nós estamos vendo? A Magali. Você observa que a Magali está andando, ela está dando passos, ela está indo em direção à Mônica. Vamos observar, Magali também está comendo alguma coisa, estão observando? Veja que a bochecha dela está bem cheia, ela está comendo aqui alguma coisa, mas o que será que Magali está comendo? Vamos então para a fala de Magali. Mônica, sabe a da última? Isso Magali está falando para Mônica. O que, Magali? O que, Magali? Vamos para o próximo quadrinho para saber o que está acontecendo. No próximo quadrinho, observe o que aconteceu. Olha a expressão do rosto da Mônica. Ela fechou os olhos como proteção. Por que será? Magali soprou alguma coisa em seu rosto. Será o que aconteceu? Será que Magali foi falar e o que ela estava comendo foi em cima do rosto da Mônica? Será? Olha a fala da Magali. Fofoca. Nesta hora que Magali falou fofoca, ela acabou deixando escapar alguns dos alimentos que estavam em sua boca e foi todinho em cima do rosto da Mônica. Estão observando aqui esses pontinhos ao lado? Aqui significa que teve o quê? Movimento. A Mônica afastou para trás. Assim como aqui atrás da cabeça da Magali, que significa que Magali foi falar um pouquinho em cima da Mônica. Vamos para o próximo quadro para descobrir então o que aconteceu. Olha só o que Mônica está fazendo. Mônica com a língua para fora, olhos fechados, gotinhas aqui ao lado. Estão vendo vários movimentos das setinhas? Observando a expressão do rosto da Mônica, do corpo da Mônica, é possível observar que Mônica não gostou nada. Ela está cuspindo. Vamos observar o que aconteceu com Magali. Olha só a expressão no rosto de Magali. Também expressão de movimentos, certo? E ela ficou um pouco aqui, meio que engasgada. Será? Vamos ver a fala aqui da Mônica, gritando. Olha, este quadrinho bem pontudo significa que Mônica está falando bem alto, gritando. Cups. Quer dizer, Mônica aqui está cuspindo, certo? Aqui nós encontramos, estes são os ruídos, são os sons que Mônica está fazendo com a boca. E Magali,
Quando glup significa o quê? Que Magali engoliu. Este também é o ruído, glup, é o ruído que nós fazemos quando engolimos alguma coisa. Vamos para o último quadrinho. Olha só a expressão da Mônica, está se sacudindo, está um pouquinho brava. E a expressão de Magali? Magali está meio que aqui envergonhada, pedindo desculpas. Vamos ler então a fala de Magali. Desculpa, Mônica, é que eu estava tão doidinha para contar para você que esqueci que estava comendo paçoca. Muito bem, então aqui nós conseguimos compreender por que a Magali cuspiu em cima da Mônica, certo? Ela queria o quê? Contar uma fofoca, isso mesmo, lembram lá no início, quando Magali foi falar com Mônica, e Mônica perguntou o quê? E quando Magali falou que era fofoca, ela acabou cuspindo todo o alimento que ela tinha na boca, que era o quê? Paçoca, isso mesmo. Ela diz que ela estava doidinha para falar o que ela queria, né? Que era fofoca, e ela esqueceu que estava comendo paçoca. E acabou que a paçoca voou todinha em cima do rosto da Mônica. Então aqui, crianças, nós observamos algumas das características. Nós já sabemos o que na história, em quadrinhos, nós vamos encontrar o título, a legenda, a fala dos personagens, que vai vir em balão, certo? Encontramos a história toda contada em quadrinhos, quadrinhos maiores, quadrinhos menores, certo? Mais retangular, enfim. Estas são algumas das características de história em quadrinhos. Mas vamos conhecer mais características. Como eu já falei para vocês, toda história em quadrinhos, ela é contada a partir de quadrinhos, certo? Então, aqui eu coloquei alguns quadrinhos em destaques, que esses quadrinhos, eles podem ter diversos tamanhos. Podem ser grande, né, médio, pequeno ou grande. Pode ter ainda um menorzinho, um mais retangular. Esta é uma das características. A história, a narrativa toda é contada dentro dos quadrinhos. Esses quadrinhos podem ser quadrados, eles podem ser também arredondados. E dentro de cada quadrinho vem o que? Vem a ação do personagem, o que os personagens estão fazendo. E a partir de cada quadrinho nós vamos conhecendo e vamos também compreendendo a história. Aqui nós temos os balões, balões de fala. Não são aqueles balões que nós usamos para decorar a festa de aniversário ou outros eventos. Estes são os exemplos de alguns balões que nós encontramos dentro da história em quadrinhos. Então, este primeiro quadrinho que tem aqui a pontinha, certo? Tem apenas uma pontinha, é o balão da fala. Quando o personagem está falando, tudo vai vir aqui dentro. Ele pode ser redondinho, ele pode ser um pouco mais quadrado ou retangular, certo? Ele tem sempre uma pontinha. Aqui nós temos o exemplo de quando um balão também ele pode ter 3 pontas, que significa que os personagens estão falando todos ao mesmo tempo. Este é o balão do grito, quando um dos personagens está gritando. O balão do pensamento, quando o personagem está pensando. Então, aqui vai vir o pensamento do personagem. Assim, nós vamos identificar que ele está pensando. E este é quando o personagem está falando bem baixinho, quando ele está sussurrando, quando ele fala bem baixinho. Aqui, esse pontilhado significa, quando a gente lê o que vai estar dentro do balão, que ele está falando bem baixinho. Está sussurrando. E este aqui, que também é parecido com o balão do pensamento, mas dentro ele tem o quê? Uma lâmpada. Certo? Significa que o personagem ele teve uma ideia, ele está pensando em uma ideia. Vamos para mais características
de história em quadrinhos. Uma das características também principais que não pode faltar nas histórias são as onomatopeias. As onomatopeias são estes barulhos dos ruídos, os sons dos ruídos. Aqui, cabrum significa o quê? Olha só, o Cebolinha está olhando para o céu, significa que teve o quê? Um trovão, certo? Aqui, Cascão já ficou o quê? Bem preocupado. Vamos descobrir aqui no segundo quadrinho o que aconteceu. Olha as nuvens bem carregadas. E aqui temos o quê? Zás. O Cascão correu. Tchau, Cascão, disse o Cebolinha. Eu acredito que ele nem ouviu com tanta rapidez que correu. Ele entrou dentro de casa correndo que até a mãe falou: Cascão, isso foi você? Ele fui, certo? Então, aqui nós encontramos as onomatopeias, que são os barulhos, são os sons dos ruídos. Aqui no próximo quadrinho nós encontramos cras. Alguém se bateu, se machucou, os meninos bateram, certo? Mas se machucaram aqui na porta. Então, aqui nós encontramos uma onomatopeia, certo? Que é o som, a palavra do som referente a este barulho. Aqui, brum, brum, é o barulho do carro. Quando os personagens estão brigando? Cof, tuf, soc, certo? É o barulho da briga que eles estão se batendo. E aqui? Tibum, Cebolinha está dando banho, né? Tibum, mergulhou, certo? Mergulhou aqui o animalzinho de estimação dele. Aqui também nós temos um gritando, socorro. Quando a personagem está tossindo, também tem um som para esse ruído, certo? Cof, cof, cof. Está tossindo, a personagem está tossindo. E aqui, grá, quando ele está, abre o bocão, certo? Ah, grá, vai agarrar. Aqui, Mônica, ó, também, pof. Se bateu-se, certo? Contra a parede. Então, aqui nós também vimos o que? Um ruído. E aqui, Tec quebrando um objeto. O som de quebrando um objeto. Então, nós já sabemos que as histórias em quadrinhos, elas vêm contadas dentro dos quadrinhos e a partir da leitura das palavras, nós vamos compreendendo o que está escrito. Quando a história em quadrinho tem as palavrinhas, nós dizemos que aqui tem uma linguagem verbal, ou seja, que as palavras estão escritas dentro do balão. Mas quando a história não tem nenhuma palavrinha, não tem nenhum balão com fala, nós conseguimos compreender a história e aqui nós encontramos a linguagem não verbal, quando não tem palavras escritas. Aqui ao lado nós encontramos as tirinhas. Lembram que eu falei para vocês sobre as tirinhas? No final de cada gibi nós encontramos uma tirinha, que é uma história bem curtinha. Então a tirinha ela pode ser apresentada em apenas um quadrinho, 2 quadrinhos ou até 3 quadrinhos, certo? Muito bem. Foram algumas das características de história em quadrinhos. Gostaram, crianças? Espero que sim! A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!